Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema da minha iniciação científica, que é a realidade mista associada ao BIM para a inspeção de pontes. Os autores foram eu, Isabelle, o professor Cleus, a doutoranda Ana Carolina, o professor Diogo, o professor José Carlos e o professor José Maria. A AIC ela foi financiada por um TED entre o DENIT e o Departamento de Engenharia Civil da UFV e foi conduzida pelo grupo de pesquisa TecBIM. Vou falar um pouquinho sobre os tópicos da apresentação. Primeiro, a introdução, depois eu vou falar sobre os objetivos, a motivação, os conceitos preliminares de BIM e de realidade mista, principalmente, a metodologia, onde a gente vai falar sobre o fluxo de trabalho e o estudo de caso, os resultados e a conclusão. A inspeção, ela é uma atividade de verificação no local e tem o intuito de identificar e reportar falhas. Só que atualmente o processo de inspeção de pontes ele é feito de forma muito arcaica, ele é feito por meio de fichas técnicas e registros fotográficos só, o que não permite uma boa precisão e que pode gerar erros. Então o objetivo dessa pesquisa é explorar e relatar o uso da realidade mista junto com o BIM para verificação dessa compatibilidade multidisciplinar e também para relatar as patologias que estão presentes nas pontes. O objetivo geral, então, é automatizar o serviço de inspeção, utilizando principalmente a tecnologia BIM e a realidade mista. E os objetivos específicos são realizar uma ampla pesquisa bibliográfica sobre esses temas, gerar modelos interoperáveis para a gente poder comunicar o BIM com a realidade mista, e sobrepor as imagens do modelo BIM, comparando o modelo com um elemento construído, e, por fim, utilizar uma linguagem BCF para comunicar ao modelo BIM o que foi detectado durante a inspeção. Então, a nossa motivação é justamente a forma com que a inspeção é feita atualmente, porque as pontes são locais de difícil acesso muitas vezes, e isso também está alinhado com a segurança do inspetor, que às vezes ele tem que acessar locais difíceis. As pontes, as inspeções delas são feitas através de só registros fotográficos, só de fichas. Isso não é documentado da forma correta e também pode oferecer riscos à segurança do inspetor. Então, nosso objetivo é automatizar e facilitar esse processo. Nos conceitos preliminares, a gente tem o BIM, que é o Building Information Modeling, que é uma associação de tecnologias e processos que permite que a gente possa gerenciar todo o ciclo de vida da edificação. A gente também tem os formatos neutros de arquivos, que é o IFC, que é onde você consegue comunicar um modelo com diferentes softwares de modelagem, e o BCF, que é um formato que a gente pode inserir textos, imagens e comentários no IFC. A gente tem outros conceitos que são importantes, por exemplo, como a realidade virtual, que permite com que o usuário ele interaja em tempo real com um ambiente tridimensional virtual. E para isso ele pode fazer uso de óculos, de celulares, de tablets e a realidade aumentada. E aí nessa foto tem até um exemplo do jogo Pokémon Go, que ela permite que o utilizador transporte o ambiente virtual para o espaço real. E a gente tem a realidade mista, que é a junção de tudo isso, que é onde a gente consegue ter o uso simultâneo da realidade virtual com a realidade aumentada, e o usuário ele pode mergulhar completamente e interagir com o modelo 3D e enxergando também a realidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso fluxo de trabalho. A gente tem dois personagens principais nesse processo, que é o projetista e o inspetor. O projetista, ele realiza a modelagem do projeto e exporta esse arquivo no formato neutro, que é o formato IFC. E o inspetor, durante a inspeção, ele reporta as incompatibilidades que estão presentes no modelo em relação ao que foi construído. Então, nesse estudo de caso da ponte de Coimbra, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, o software utilizado de modelagem foi o Revit. Porém, poderia ser utilizado qualquer software de modelagem que exportasse o arquivo IFC. Depois, a gente utilizou o Gamma Air, que é um aplicativo de realidade mista que permite a inspeção de obras. Nesse caso do fluxo de trabalho, também poderia ser qualquer outro software de inspeção de obras, já que a característica que ele precisa ter é exportar o arquivo BCF. Esse arquivo BCF ele vai ser gerado durante a inspeção
e depois ele pode ser exportado pelo site do Gamaer. Para a leitura desse arquivo BCF, foi preciso baixar um plugin, que é o plugin BCF Manager da BIM-Collab, porque o Revit sozinho ele não lê arquivo no formato BCF, mas existem outros softwares BIM que ele já lê sem a utilização de um plugin. Aí depois que a gente levou ele para o Revit, foram realizadas as modificações pelo projetista de acordo com o que foi reportado, e ele precisa exportar esse arquivo no formato IFC e importá-lo no site do Gamaer. O inspetor ele deve abrir esse projeto novamente no Gamaer e checar se o que foi modificado pelo projetista está coerente com o que foi reportado com ele. Então, o inspetor vai checar 2 vezes. A primeira vez para realizar a inspeção e depois para ver se as alterações feitas foram feitas corretamente. Então, o nosso estudo de caso foi na ponte de Coimbra, na BR-120. Primeiro ocorreu a modelagem a partir da nuvem de pontos, que foi retirada lá do local, a exportação do arquivo IFC, depois a inspeção da ponte utilizando a realidade mista, a exportação e importação do arquivo BCF, ocorreram alterações no modelo e o arquivo foi retornado para verificação. Então, primeiro ocorreu a modelagem através de nuvem de pontos. Essa modelagem ela foi realizada pelo mestrando Bruno Borges. E à esquerda está a nuvem de pontos e à direita a modelagem no Revit. Ocorreu a exportação do arquivo IFC e para isso a gente foi auxiliado pela professora e doutoranda Maria Luísa, que ela ajudou a gente a configurar a exportação do IFC para que as informações do modelo fossem enviadas corretamente. Além disso, a gente realizou a inspeção na ponte utilizando a realidade mista. E aí tem algumas fotos que a gente foi lá com o tablet e sobrepôs o modelo virtual com a realidade. E aí durante a inspeção a gente relatou e identificou algumas patologias, como fissuras, como desagregação do concreto, como manchas de umidade também. E depois que a gente fez isso, a gente exportou o arquivo BCF do Gamaer e importou esse arquivo dentro do Revit. E aí a gente realizou algumas alterações no modelo e colocou uma família de inspeção em cima dessas patologias. E essas famílias foram parametrizadas pela doutora Ana Carolina e nelas existem todas as informações, como o comprimento dessa fissura, a abertura dela, tudo que é colocado geralmente numa ficha técnica, a gente inseriu essa informação dentro desses parâmetros e a gente também pôde conseguir um posicionamento correto através do plugin e através do software de realidade mista para poder inserir essas famílias. Depois a gente retornou com essas famílias para verificar se a posição delas realmente estava correta. E aí tem uma foto mostrando uma das patologias que foram relatadas e mostrando o quanto ficou próximo da patologia e além disso a gente tinha uma ferramenta de medir. Então a gente conseguiu medir o tamanho da patologia, todos os parâmetros necessários a gente conseguiu medir. Essa ferramenta ela permite medir o modelo BIM, só que como o modelo BIM está sobreposto com a realidade, a gente acaba conseguindo medir a realidade também. E em relação aos resultados, foram realizados os testes na ponte de Coimbra e esses testes foram muito importantes para o estudo e para o aprimoramento das práticas da realidade mista e realidade virtual e aumentada aplicadas à inspeção em loco da ponte utilizando as técnicas de realidade mista associadas à metodologia BIM, ela possibilitou que a gente identificasse, localizasse e até descrevesse os danos presentes. E para que a inspeção seja mais precisa, devem ser desenvolvidas soluções para melhorar o posicionamento do modelo BIM, porque isso foi um grande desafio para a gente. Ao fim dessa pesquisa, foram ministradas aulas sobre realidade mista associada ao BIM nas disciplinas de CIV 180 e CIV 480, e a pesquisa foi apresentada também na Semana do Fazendeiro. E atualmente eu também estou desenvolvendo o meu TCC com a orientação novamente do professor Cleus, com o tema de a realidade mista associada ao BIM para inspeção e verificação de armaduras no concreto armado. E aqui estão algumas das referências que eu utilizei na pesquisa. E obrigada por assistir a apresentação.